Ideia de negócio. Você sabe o que é? Ideia não é negócio. Ideia não deve ser colocada no Business Model Canvas logo de cara. Mais atrapalha do que ajuda, dependendo do seu nível de conhecimento e maturidade. Vamos conversar sobre como escrever uma ideia e trabalhar numa ideia do jeito certo? Meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Aces Inovação e estou aqui para compartilhar com você um pouco da minha experiência trabalhando com inovação à frente de um habitat. Vamos lá? Uma ideia de negócio, ela é muito associada a um post-it. Eu acabei de ter uma ideia, eu escrevo um resuminho num post-it, colo na parede e isso é mais ou menos a imagem que a gente tem de um processo criativo. Mas o que você faz depois que você escreve esse post-it? Lá atrás, muita gente incentivava que uma ideia tinha que ter um plano de negócio ou um Business Model Canvas desenvolvido. Essas duas coisas são muito importantes na trajetória de desenvolvimento dessa ideia. Mas o Business Model Canvas e um plano de negócio tradicional mais vão te atrapalhar do que te ajudar nesse começo. Uma ideia é algo mais simples do que essas ferramentas propõem. E o que você precisa no começo é entender os fundamentos dessa ideia, conseguir confirmá-los, para aí sim desenvolver um modelo de negócio em cima. E aí entra o primeiro entendimento que você tem que ter. Uma mesma ideia pode gerar diferentes modelos de negócio. Trabalhando na ideia, a gente entende as possibilidades que a gente tem. O que a gente entende por ideia na Aces? A gente desenvolveu o quadro da ideia, que é um canvas simplificado, contendo as 4 informações que a gente considera essenciais para você escrever e organizar a sua ideia. A primeira coluna do quadro da ideia são os problemas ou necessidades. E aí você tem que preencher a primeira coluna respondendo a seguinte questão: o que de fato você quer resolver ou atender? Quais são os problemas que a sua ideia resolve? A primeira coluna é a mais importante na definição da ideia. Escolher o problema certo e ter uma noção real das sutilezas em torno do problema é o que vai subsidiar você para um bom trabalho, para o desenvolvimento de uma boa solução e da elaboração das fontes de receita que vem a seguir. A primeira coluna, a coluna do problema, é a coluna mais importante de você ter claro. Entenda isso. Se for se apegar a alguma coisa, se apega ao problema, não se apega à solução. Você coloca na primeira coluna quais são os problemas que você resolve. Na segunda coluna, você vai colocar quais são as soluções para os problemas da primeira coluna. Geralmente a segunda coluna fica parecendo uma lista de funcionalidades, tá? Basicamente você tem que dizer como você vai resolver cada um dos problemas da primeira coluna. E aqui entra uma das primeiras dicas que eu posso te dar. Se você tenta resolver problema demais na primeira coluna, a sua solução vai ficar grande, vai ficar provavelmente grande, complexa e cara de desenvolver. Você não tem que solucionar muita coisa, você tem que solucionar as coisas certas. Fazendo com que a primeira coluna tenha uma quantidade certa de problemas, vamos dizer ali uns 3, 4, 5 problemas no máximo, você vai conseguir elaborar uma solução no tamanho e custo certo para a resolução desses problemas. Gente, desenvolver solução é caro, conseguir implantar, botar a solução no dia a dia das pessoas é uma coisa difícil. Então, quanto mais simples, barata for a sua solução, menor é a chance de erro, de fracasso dessa ideia. O tamanho ideal da solução é aquilo que vai resolver o que você colocou na primeira coluna, nada mais. Na hora de especificar a solução, de criar a solução, a gente acha que uma solução que tem mais coisa é uma solução melhor. E não é. Na coluna da solução, menos é mais. Os softwares que você mais usa, e principalmente os softwares que a sua mãe usa, os softwares que uma galera mais simples usa, são os softwares mais simples de usar. Menos é mais. Quanto mais conciso for o software, mais barato de fazer, mais simples de usar e maior a chance dele viralizar. Não pensa a solução da sua ideia como se fosse um prato feito num dia que você está com muita fome, você enche o prato sem ter coerência nenhuma com o que você coloca nele. É o mínimo possível. Na solução, menos é mais. Ou seja, definir quais são os problemas que eu vou resolver, definir quais são as soluções que vão resolver esse problema e eu tenho que definir também como eu vou fazer dinheiro com essa solução.
E aí você chega na terceira coluna, que são as fontes de receita. Quando você pensa nas fontes de receita de uma ideia, quanto mais, melhor. E aqui, essa é uma das colunas que boa parte das pessoas tem dificuldade de preencher. Porque é natural você mapear o problema, é mais ou menos natural você pensar a solução, só que tende a ser contraintuitivo para quem não estuda negócios, para quem não gosta dessa parte de desenvolvimento de negócios, pensar nas fontes de receita. E aqui entra a grande importância dessa coluna. Quanto mais formas de fazer dinheiro a sua ideia tiver planejado, maior é a chance do seu projeto parar de pé. Se você elabora 10 fontes de receita possíveis para a sua ideia, se 3 dão errado, se 4 dão errado, se 7 dão errado, o que sobrar pode sustentar o seu negócio. Num negócio inovador de alto impacto, você tem meta de faturamento. E aí, quanto mais fontes de receita você tiver, mais possibilidades você tem de bater essa meta de faturamento. Mais chance você tem de efetivamente vender, lucrar e conseguir gerar o impacto que você pensou. Quanto mais fontes de receita, melhor. Porque, naturalmente, nem todas as fontes de receita que você colocar ali vão se comprovar na prática. E a última coluna, que é a coluna de resultados, é a coluna que você define os objetivos dessa ideia. Objetivos básicos são basicamente a resolução dos problemas, ou seja, se você está numa ideia, por exemplo, que quer resolver a falta de agilidade no atendimento em bares e restaurantes, um resultado que você esperaria seria o aumento da agilidade, a redução do tempo de espera, por exemplo, do cliente. Quando você está na coluna de resultado, é importante você medir o que você entrega. Você nunca vai saber isso quando você acabou de escrever a ideia. Então, é natural que você coloque nesse exemplo que eu dei, simplesmente o resultado, redução do tempo de espera. Mas o ideal é que, testando a sua ideia, você consiga dizer que o resultado que você espera é redução de 30% do tempo de espera. É tempo de espera de no máximo 2 minutos. É o objetivo que a sua ideia vai alcançar, vai buscar com essa solução na resolução desse problema. É isso aqui que vai ser a promessa que você vai fazer para o mercado e essa é a razão das pessoas comprarem a sua solução. Ou seja, uma ideia basicamente tem essas 4 informações: problema e necessidade, solução, fontes de receita, resultado. Se você utilizar o quadro da ideia para planejar a sua ideia vai estar muito mais bem escrita do que boa parte das ideias que são descritas em editais, que são apresentadas em pitch por aí. Mas, Denis, escrevi minha ideia, quais são os próximos passos? Eu vou te dar 2 dicas. O primeiro passo é conversar sobre essa ideia com outras pessoas. Entenda, a ideia é sua, mas você, como inovador, tem o dever de fazer essa ideia chegar na sua melhor versão. E a melhor versão dessa ideia é sempre pensada por múltiplas cabeças. O que você pensou é o pontapé inicial. Conversa com pessoas que você confia, conversa com pessoas que têm o problema, que entendem de tecnologia e de negócio, para elas poderem complementar essa ideia. E ao final dessas conversas, você deve ter uma ideia melhor do que a ideia que você teve originalmente. E a segunda missão é a validação dessa ideia. Mas a validação a gente vai deixar para um próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Dá like, compartilha. E se você tem uma ideia de negócio, ou se você tem um amigo que tem uma ideia de negócio, manda esse vídeo para ele e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.